já começa, já faço a divulgação que nós estamos no ar. We are live. Estamos no ar. O que eu te comentava, comentava da tua live de ontem, né? Então, a expectativa que a gente tem, todas as terças-feiras de noite, às 18 às 19, é o meu horário de fazer lives. Então, eu acabei estabelecendo um movimento para fazer um momento da semana que eu me organizo. E o que eu acho que é legal da live é tu disponibilizar conhecimento. Acho sim. Muito legal tu poder, isso faz parte desse nosso momento aí, da nossa nova normalidade, né? O conhecimento já era acessível para quem quisesse, ele tornou-se mais acessível ainda para quem estiver disposto a buscar, e ele é muito atrativo. E aí, para nós aqui, como é legal de poder compartilhar essas experiências todas. E aí compartilhar com as pessoas, o que é divertido nesse nosso momento de live é quando as pessoas começam a entrar e os amigos entram. Os amigos acabam entrando. Isso. Não, eu acho essa coisa meio de uma sala de estar estendida, entendeu? Em que a gente dá uma provocação, a gente consolida algumas coisas, a gente vai criando as bases para outras ações que a gente está fazendo. Eu acho que eu vejo muitas lives nesse sentido. Ela não pode ser muito formal. Eu gosto muito dessa lógica de que ela tem que ser meio bate-papo mesmo, né? Ou seja... Eu curto ela como bate-papo. Para mim é a melhor. A melhor ela é um bate-papo. E aí, como bate-papo, eu gostei do teu conceito de sala estendida. Eu acho que é isso mesmo. Acaba entrando no modelo de conversa, e essa conversa, ela acaba trazendo alguma coisa que marca, né? Eu até acho que a gente devia fazer as lives com um copo de vinho. Essa deve ser a nova era das lives. Cada um dá, né, com essa taça, vai ficando mais interessante, mais enrolado e mais interessante ao longo da live. Nós fizemos esses dias uma das atividades do Promove, uma das reuniões de noite do Promove, então, a galera começa a chegar. O Vilvoc já está na chegada. Dale, grande Vilvoc! Olha aí, presta atenção, ó. O Vilvoc já está na cola. O Carlos, a inteligência cintilante do Vilvoc. Tudo bem, Vilvoc? Que sensibilidade. A galera começa a entrar. Tu sabes que eu sou vizinho do Vilvoc? Não sabia, é verdade? Mas e a vizinhança aguenta tanta criatividade, tanta energia concentrada? Eu acho que ia dar uma... Eu e o Vilvoc estamos planejando pintar o elevador. Nossa, é muito envolvimento. E aqui tem alguns consultores no prédio, né? Então é divertido que tu pega e encontra os consultores, acaba trocando informação. Bom, Luiz, e aí tu vai pegando essa coisa de conhecimento e compartilhando o conhecimento, que é o que nós falávamos, que aí para mim é o particular desse modelo de live, né? Tu consegue compartilhar conhecimento com mais gente, estimular as pessoas a irem atrás do conhecimento, buscar mais informação com a gente, e tu sabes que isso me lembra, eu sempre comento que eu sou lá das origens do PGQP, né? Do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. O Vilvoc já postou um vinhozinho ali. Eu bem jovem, na época, era um consultor muito jovem, eu comecei a transitar no PGQP, no Programa Gaúcho, pois eu dei muita palestra no Estado gratuito, muita palestra, provocando essa coisa da qualidade, da competitividade, e eu falava semana passada com o Vilvoc, que foi a minha última live, eu e o Vilvoc falávamos que nós somos catequizadores, e nós estamos em um momento, novamente, de catequese. E isso, para mim, é o ciclo, são os pombos dos ciclos. Nós tivemos um ciclo da pegada, e o Rio Grande do Sul é muito rico nisso. O Rio Grande do Sul é muito rico nessa mobilização, nesse envolvimento, e conseguiu fazer isso com muito sucesso na pegada da qualidade. E agora o nosso desafio é fazer isso com sucesso também na nossa pegada da inovação. A pegada da inovação é uma outra onda, que ela já teve algumas tentativas. Eu acho que o nosso momento agora, ele é um momento de uma tentativa assertiva. Agora, talvez nós estejamos mais maduros
para estas ondas que nós viemos há tempo plantando. Eu já vivia a questão da inovação há um tempo atrás, junto ao Programa Gaúcho de Qualidade, ainda como input, ou tentativa, mas o envolvimento ainda não era tão forte que nem agora. Agora tu tem sinergia para tocar a inovação. Boa noite, Celso. Celso já está chegando. O pessoal, tu vai ver que vai chegando os de carteirinha, vão chamando a atenção e já vão dando oi. Luiz, deixa eu começar assim, ó. Deixa eu te... como já são 18 horas, eu vou pedir para ti fazer um comentário de apresentação. Como é que o Lambi te falou ontem? Faz o teu discurso introdutório. Eu achei muito divertido a fala do Lambi ontem. O Lambi estava com o nosso jeito de secretário, que ele é firme, né? Ele bem descontraído ontem. Gostei da live de ontem. Mas faz a tua introdução. Albano, obrigado por me receber, né? Eu já estava com ciúmes, né? Ou seja, eu já via tantas lives interessantes aí. Estava pensando quando é que ia chegar a minha hora de estar aqui contigo. Muito prazer, né? De bater um papo contigo, especialmente nessas duas coisas que acho que têm sido super importantes, assim, reflexões minhas e de pessoas com quem eu tenho contato nesse momento, que são essa questão toda de como é que a gente vai pensando, né, o desafio das nossas cidades, né? As cidades são talvez o maior campo de experimentos e de necessidades e de desafios que a gente vai ter no século XXI. A gente já sabe que, né, em pouco, 2 de cada 3 pessoas na humanidade vão estar vivendo em cidades, né, que as cidades vão abrigar mais de 66% da humanidade, e elas têm que ser muito eficientes, né? Elas têm que ser muito melhores do que elas são, para que a gente consiga concentrar tanta gente com qualidade e ainda tornar elas ambientes de inovação, que elas sejam, de fato, né, berços para que a gente possa criar a economia do futuro, a sociedade do futuro, e que a gente tenha qualidade de vida, que seja bom de viver nas cidades, né? Então, acho que esse é um tema que eu venho pensando muito há algum tempo, né? E cada vez mais me fascina essa questão da engenharia urbana, da inovação urbana. E, por outro lado, essa questão do Covid, né? Todo esse impacto que a gente teve. Teve uma figura super interessante aí que alguém colocou, que a gente quase que passou por um portal, né? Como se a gente tivesse sido transferido para uma outra dimensão. E por isso que a gente fala do novo normal. Não é que a gente quer se acostumar ou naturalizar nenhum processo. A verdade é que a gente não consegue mais retomar aquele processo que vinha vindo. Houve uma compressão tão forte de ações e desenvolvimentos nesse período que não tem como simplesmente retornar para o que a gente estava vivenciando antes, né? Ou seja, quando a gente fala de novo normal, é essa questão que a gente foi abalroado e que a gente vai ter que entrar num outro sistema de trilhos que vai acontecer. As experiências que a gente está vivendo durante essa pandemia, essa profunda digitalização, experimentação dos meios remotos, ela acelerou de uma maneira inédita as tendências que a gente já vinha sinalizando, né? Seja no campo da comunicação, seja no campo aqui da virtualização das relações, seja no campo da educação, que agora está sendo toda ela remota. A gente levaria tanto tempo para conseguir fazer os avanços que a gente vem fazendo em 6 meses, em termos de experimentar, trazer mais gente, vivenciar esses ambientes virtuais. Então, eu acho que a gente tem, né, aí um conjunto de circunstâncias que causam um momento extremamente inédito, né, em termos de aceleração de uma série de ações. E por isso que a gente começa a refletir o que vai acontecer daqui a pouquinho, o que vai ser esse novo normal que vem por aí, né? Tu sabes que esse é um pouco do preparo que nós vamos tendo que ter, Luiz. E o avanço da normalidade, ou essa mudança da normalidade. Na minha primeira live, eu tive uma aula sobre normalidade, foi muito interessante, porque um dos meus interlocutores me trazendo e questionando, mas por que a normalidade? Por que muda o normal? Qual é a normativa nova? E qual é o paradigma? E aí que eu vou... por isso que eu te falava antes daquilo que nós falávamos algumas lives atrás, de que nós estamos num momento especial de alteração de paradigmas. Nós vínhamos numa batida e talvez hoje, durante o dia, em uma das minhas conversas de consultoria online, eu me deparando, dando consultoria online, coisa que se alguém me perguntasse há 6 meses atrás, dezembro do ano passado, Albano, tu te aventura a dar consultoria online, eu negaria. Isso é uma coisa que não vai rolar. Eu brinco que eu estou privado da minha capacidade de leitura de ambiente.
Porque eu tenho essa coisa de visão ampla, eu consigo ler um ambiente legal quando eu estou nesse ambiente. E é difícil hoje, online, tu ler um ambiente, mas é necessário. Né? Se eu não conseguir fazer isso, eu acabo me privando da minha atividade. E aí tem uma característica, que é a nossa nova normalidade, que é o nosso paradigma, a questão da adaptação. Por isso nós estamos, talvez o legado que o coronavírus deixe é a adaptabilidade. Nós tivemos que transformar essa adaptação. O ser humano é muito adaptável, né? Mas ele também é um pouco conservador. Por que a gente não quer mudar? Porque a gente está mais ou menos acostumado com uma maneira de fazer as coisas. Quando a gente diz, né? E a própria questão do pacto, a gente dizia muito isso. O que a gente tem que fazer para mudar nossa trajetória de alguma maneira e ter mais impacto, né? Com todo o potencial que a gente tem em Porto Alegre, que a gente tem no Rio Grande do Sul. A gente tem que mudar a mentalidade. A principal batalha que a gente faz é por acreditar em alguma coisa diferente, o que é sempre difícil, porque a gente tem uma razão do porquê a gente se acostumou a ver o mundo daquela maneira. E a gente tende, né, de alguma maneira, a dar uma certa permanência demasiada para as coisas. E eu acho que o que a pandemia faz, e na verdade tem estudos, né, que dizem que sempre vem ondas de inovação depois de grandes crises. Por quê? Porque a inovação tem uma capacidade muito grande de descongelar instituições e pessoas. Tu é obrigado a testar por uma questão de sobrevivência, tu é obrigado a sair, né, da tua postura mais ou menos cômoda, daquele equilíbrio que tu tinha conseguido construir e que de alguma maneira inibe a ousadia, a criatividade, né, a própria inovação. Então a crise ela te dá um chute na bunda, ela te força a pensar em modelos diferentes para poder sobreviver. E o que acontece logo depois da crise é que essa mentalidade quebrou, né? Ou seja, ela de alguma maneira descongelou, descristalizou de alguma maneira, né? Quebrou aquela imobilidade ali e as pessoas estão mais dispostas a testar coisas diferentes. Então, se a gente olhar depois da crise, né, da Bolsa ou depois das grandes guerras, a gente vê ali que alguns anos depois, quando a economia consegue dar uma recuperada para a questão de financiamento, a gente vê um surto de inovações, né, tecnológicas, inovações de negócios que aceleram muito, né, que são resultado daquela mudança, daquela experimentação do não normal. E é por isso que a gente diz, né, essa condição é excepcional, a gente não vai viver sempre dentro de casa dessa forma. Mas quando a gente retornar, não vai ser aquele normal que a gente estava acostumado, porque a gente mudou e a sociedade mudou. Tu sabe que tem paradigmas interessantes, né? Eu tive a chance de ter ido à Espanha, Barcelona, eu fui no início do ano. Eu fui visitar o 22 arroba, eu fui, graças ao nosso estudo de ecossistema, eu acabei me instigando mais, queria dar uma olhada como é que estavam as coisas lá, e aí acabou. Tenho amigos que vivem em Barcelona, e mesmo os amigos que vivem em Barcelona, eles, eu acho Barcelona uma característica interessante, porque dos países europeus, Barcelona, ou Portugal também, ou Espanha ou Portugal, eles são muito similares ao nosso estilo de comportamento. Eles têm um comportamento parecido com a gente, eles gostam da noite, eles são mais acalentados, como o latino. E a minha percepção, que a gente fica olhando para lá, sabe, quando voltar à normalidade, eles vão estar todos na rua de novo, vão querer o movimento, e isso não é uma verdade. Acompanhando amigos que vivem lá, mesmo com a transição para não acabou a pandemia lá, obviamente, né? Ela deu um resguardo, eles conseguiram viver com mais normalidade, voltaram um pouco do que era antes, mas não foi aquela euforia como se tivesse tudo bem. E eu imagino algumas pessoas pensando assim, a gente vai voltar a ter uma euforia num ambiente que está tudo bem. Não, alguns paradigmas nossos vão continuar. Eu fiz uma brincadeira, acho que na primeira live, Luiz, que é, no mínimo, curiosa. Nós vamos no Rio Grande do Sul ter um status que passou a Páscoa, o pessoal passa a usar máscara. Né? Porque é o período que começa a refrescar, começa a ficar gripado, e talvez a gente tenha um marco de utilização da máscara. É a Páscoa para frente, ou 2 semanas depois ali, para não dizer a Páscoa, pode ser o feriado de Tiradentes, tá? Mas do Tiradentes para frente, todo mundo de máscara. E no início desse negócio, e isso é paradigma. Essa é uma mudança de cultura, e a gente começa a olhar culturas do mundo que já se adaptam a isso. Quando a gente começou a discutir esse negócio lá atrás, a primeira cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul a estabelecer a regra de utilização de máscara foi Lajeado. Tá? Porque Lajeado foi o segundo pico de coronavírus, logo depois de Passo Fundo, começou a pegar forte, e aí os movimentos que nós vamos discutir hoje à noite, essa questão da cidade inteligente, da sinergia da cidade, ela acaba passando por essa discussão, porque Lajeado estava
numa pegada de um movimento, numa batida de movimento, numa característica forte de envolvimento, que quando veio a pandemia, aliás, a pandemia veio numa época interessante. 26 de março não era aniversário do Pacto? A gente estava planejando, inclusive, uma grande festa para apresentar alguns dos projetos do Pacto que tinham entregas a fazer, já estávamos com o roteiro, né, já falando com o Iberê Camargo, já estava tudo montado para uma grande festa de 1 ano de Pacto, quando a gente foi surpreendido aí, né, pela pandemia. É 26, né? É 26. O Promove Lajada é 28. Viu? O Márcio é um meio, parece, profícuo para inovação. Exatamente. Mas deixa eu pegar um gancho aí que tu falaste, né? Eu acho que sim, essa questão, assim, eu me lembro de visitar o Japão, por exemplo, e tu achava meio estranho aquela questão das pessoas de máscara, né? Por quê? Porque tu não está acostumado a viver aquela realidade, tua cabeça não funciona naquele modelo mental, né? Hoje em dia, se a gente tiver que usar máscaras muito mais, e a gente vai estar muito mais sensível a essa questão de contaminação, da outra pessoa espirrando, né? A experimentação te faz mudar a maneira como tu enxerga as coisas. Agora, tem um outro efeito que talvez seja até mais poderoso. O fato de que a gente experimentou as empresas e as pessoas foram forçadas a trabalhar nesse mundo digital, vai fazer com que a gente perceba que é muito mais fácil fazer algumas coisas dessa maneira, né? Algumas reuniões certamente não precisaria deslocar tanta gente. As defesas de tese, por exemplo, nas universidades, estão funcionando muito bem à distância. Para que eu vou voltar a trazer as pessoas? De vez em quando, sim, o contato pessoal ainda é muito rico. A gente sabe que tem dimensões dessa relação, né, até da interlocução, que presencialmente são mais satisfatórias, né, permitem, né, como disse assim, uma percepção mais ampla do cenário e tudo mais. Mas certamente muitas reuniões, muitos trabalhos, o teletrabalho deve ficar, na própria universidade a gente está discutindo aí regramentos, né, para teletrabalho dos servidores, claro, porque funcionou. Algumas pessoas estão sendo muito mais produtivas agora do que antes. Então não é à toa que grande parte das companhias está discutindo essa questão de não retornar. O mercado imobiliário, inclusive, vai ter um grande desafio nesse sentido, porque todas aquelas, né, questão de estar posicionado, né, nos maiores centros, que eu tinha que estar uma presença física ali para mostrar que eu estou presente, meus empregados tinham que se deslocar para lá. Não, hoje eu posso ter um time que está disperso, talvez algumas pessoas morando mais lá nos subúrbios, e mesmo assim conectados e integrados dentro de um processo de criação ou de trabalho dentro de uma empresa. Então a gente vai ter talvez um Uber aí de salas comerciais que vai aparecer, né, porque vai valer a pena utilizar isso só quando for necessário mesmo, né? Tem uma empresa aqui de Porto Alegre, uma empresa famosa, eu não vou fazer marketing da empresa, como ela não é minha cliente, também não vou nem abrir, se fosse minha cliente eu até abriria quem era, mas é uma empresa famosa, grande, de criação, que a chamada do anúncio de emprego deles da semana passada era: contrato 10 pessoas de qualquer lugar do mundo. As pessoas não vão vir mais trabalhar, não necessariamente estarão trabalhando naquele ambiente. Isso, olha, Alessandra Amaral de Brito, tu conhece, né? Claro. Oi, Ali, tudo bem? Bom te ter aqui conosco. Tá. Tu sabe que ela também é minha vizinha, né? Tu vai pensar que todo mundo mora aqui no prédio, né? Esse condomínio ali, ó, tem que fazer uma seleção ali criativa para poder participar dele ali. Olha só, e ela fez um comentário que eu não tinha parado para pensar nisso, mas ela tem toda a razão. A emissão de CO2, ela reduziu drasticamente. O consumo, as mudanças ou alternativas de consumo de energia elétrica, ou ainda o próprio consumo de internet. Na semana passada, na minha discussão aqui na live com o Vilvoc, nós antes da live discutíamos que ele teve que ampliar a capacidade da internet de casa. Tá? Como eu aqui também, né? Iniciou a pandemia, na semana seguinte já estava eu ampliando a capacidade de internet de casa. Porque em casa passou a ser o meu birô de desenvolvimento. Eu fiquei pendurado em algumas lives por falta de internet, em reuniões por falta de internet. Então tu acaba tendo que mudar esse paradigma. E isso é um desafio para nós, quando a gente começa a discutir, além da relação humana aqui no ambiente de trabalho, mas a estrutura das cidades. Foi um negócio interessante, acho que foi logo no início do mês de abril que derrubaram um poste na Carlos Gomes, ou bateram num poste, que é um poste na Carlos Gomes,
E o poste era um nó de rede de 3 ou 4 companhias, tá? E aí ele travou as companhias de internet, e uma delas, que é de um conhecido, e ele me dizendo, Albano, eu tô sem poder fazer conectividade, travei aqui, a net caiu, a Claro caiu, todo mundo caiu, por causa de um poste. E nós reféns aí do ambiente da cidade. Boa noite, Rafael. Isso vai acontecer muito, né? É como a gente pensar antes e depois da energia elétrica, né? Antes as pessoas tinham uma maneira de fazer, né? Ou seja, elas tinham velas em casa, elas tinham, né, lampiões, etc. Era muito mais automático. No momento que veio a energia elétrica, tu passou a ser dependente daquilo. A gente sabe hoje, né? Se cai a energia elétrica, praticamente toda a tua casa para, né? A internet vai ser um serviço tão ubíquo e tão importante quanto esse, né? A gente vai ter que reforçar muito, inclusive, a confiabilidade das redes de internet. E mais do que isso, quando chegar agora o 5G, que vai transformar completamente a quantidade de dados que a gente consegue fazer, a transmissão, a qualidade disso, por isso que as cidades têm que se posicionar rapidamente em relação ao 5G. A gente está discutindo isso dentro de Porto Alegre, deve ser uma estratégia para o Rio Grande do Sul, fazer a adoção rápida disso e começar a acostumar as pessoas a produzir coisas para o 5G. E nós temos que tornar nossas cidades lugares simples de fazer novas aplicações, né? Living Labs de fato. Eu acho que Barcelona foi muito feliz em falar sobre isso, e quando tu falou em Barcelona, eu me lembrei do Piquet e da última live que eu tive com ele na XL, que a gente falou muito dessa questão, né? Ou seja, depois dessa nova realidade, desse novo normal, um dos princípios básicos é o que puder ser feito por um bit não deve ser feito por um átomo, né? Como o Piquet está colocando. Ou seja, a primeira escolha vai ser a digital, né? A digital não vai ser alternativa, ela vai ser a norma, de alguma forma, né? E isso vem a norma do novo normal, de alguma forma. Então, assim, nós temos que reinventar cidades, reinventar negócios, reinventar relações a partir do digital. Essa observação, eu vi a live, eu estava lá, contigo e com o Piquet e o Lambi, né? Acho que o Lambi e o Piquet tinha mais acho que o responsável da XL lá, que eu esqueci o nome dele. O Alexandre Chang. O que eu acho interessante, isso aí. O Chang daqui, mas o palestrante, ele era internacional, né? Acho que é o Hitendra Patel. O Patel, isso aí. Me faltava o nome dele. O que eu achei legal do comentário do Piquet é que realmente as definições de átomo e de bit, elas vão pegar pesado nos nossos próximos momentos. E talvez esse seja mais um dos legados da pandemia. Então, a nova normalidade, ela está associada a esse grupo de legados que a pandemia vai nos deixando como marca. Nós vamos ficar marcados por isso. Isso é da nossa cultura. Eu tenho familiares, e eu vi isso durante a minha vida inteira, as questões, tu também deve ter escutado, né, Luiz, as questões das guerras, né? Eu tenho familiares, o meu avô, meu bisavô por parte de pai, lutou lá na Primeira Guerra Mundial. Então ele tinha marcas da guerra que vieram todas as gerações. A questão da fome, a questão das dificuldades, as questões que marcaram aquela geração. A nossa geração, ela mais, um impacto não tão... uma guerra, talvez, aqui, mas ele é, para alguns, menos pesado, para outros mais pesado, desde que tem perdas, né? Perdas de familiares são mais pesados. Eu, inclusive, já perdi um familiar nesse coronavírus. Um próximo já foi logo no início, e aí é um questionamento que as pessoas acabam fazendo de forma muito ampla, e eu brinquei eu não lembro qual das lives que eu brinquei ainda, que eu discutia com alguém sobre a quantidade de médicos que apareceram nessa pandemia, né? As pessoas com formação de balão, de chute, de coisas que não têm explicação, e isso nos leva para uma outra discussão, tá? Que aí é uma discussão do nosso nível de trabalho intelectual, cara. Qual é os dados e fatos, qual é o estudo que é feito com relação a isso? Essa mudança, ela vai ser significativa para nós, e quais os estudos que sustentam essa mudança? E aí, como eu venho lá da minha origem, da discussão da gestão da qualidade e da base de dados e fatos, eu não costumo muito usar muitas expressões do acho. Eu costumo mais me firmar nas convicções do que é estudado. É claro que isso traz uma paradigma para nós temos que estudar mais rápido. E as definições dessa nova normalidade, e aí trazem para a nossa cidade, e eu vi um comentário acima que o Vilvoc faz de talvez nós vivermos uma cidade aconchegante, Porto Alegre, de se transformar numa cidade aconchegante, e isso faz parte do objetivo do Pacto Alegre, né? Nós precisamos
esse comentário aqui, ó, precisamos retomar aquele clima de cidade interior, de relações pessoais profundas e sem perder a conexão global. Eu acredito que isso também trouxe para nós, na pandemia, um ponto de nós nos aproximarmos de muita gente que estava distante, e agora nós sentimos o valor de ter os próximos, porque nós estamos privados. Eu não vejo a minha mãe faz 4 meses, então eu vejo, aliás, eu não falo presencialmente com a minha mãe, eu vejo a minha mãe, mas não falo com ela faz 4 meses, então nós acabamos privados das nossas relações próximas. Isso talvez nos traga uma valorização do comportamento, esse comportamento interiorano, que às vezes nos faz falta, numa cidade grande como Porto Alegre, onde nós estamos muitas vezes distantes uns dos outros. Tá? Esse resgate é legal. Tantas sinapses, tu e o Vilvoc agora com essas observações, que é difícil agora juntar todas essas coisas interessantes que vocês falaram, tá? Mas vamos tentar fazer um esforço aqui de falar de algumas coisas importantes. De fato, assim, a questão de que a gente está vivendo esse mundo digital faz com que a nossa conexão global seja a mais simples possível. Antes esse era um grande desafio. Como é que eu vou falar com alguém na China? Como é que... Mas isso está começando a se tornar fácil, né? A gente está trabalhando... nós vamos ter agora, dentro da URGS, times internacionais de várias universidades. Agora a gente está fazendo uma Olimpíada também, de novo com a XL, com times de todos os lugares. Então, esse primeiro passo de conectar internacionalmente... Agora, tu tem que conectar a partir de valores que tu tem. O que diferencia Porto Alegre? Porque tu estava falando até na questão de onde é que vai ser fácil uma empresa ter um time anywhere, né? Então as pessoas vão estar localizadas em cidades que façam sentido para elas. Isso significa que as cidades têm que ser boas de se viver. Como é que a gente faz de Porto Alegre, de Lajeado, como é que a gente faz do Rio Grande do Sul, um lugar que as pessoas queiram morar, que queira ser sua base? E aí entra um pouco esse comentário do Vilvoc, né? Isso faz muito sentido quando tu te sente inserido numa rede que te estimula, né? Seja socialmente, seja intelectualmente. Então, assim, esses movimentos que estão acontecendo, como o Pacto aqui, como o Promove ali, como, né, o Inova Centro, como a Hélice, eles são extremamente importantes, né? Porque eles unem todos nós em termos de uma certa sensação de cidadania. Tu passa a fazer parte da solução e da construção da tua cidade, do teu ecossistema. E essa capacidade de fazer em conjunto, não só acho que ela foi super importante para coisas que aconteceram, né? O BIA, o Brother in Arms, que é um movimento aí, né, que é liderado pelo Vilvoc, que eu tive também a oportunidade de ser um dos alavancadores no início, principalmente disso. Ele acontece porque a gente estava certo de que a gente conseguiria fazer rapidamente um gathering, né, um agrupamento de voluntários, por causa que a gente tinha a trajetória do Pacto, né? Então, quando tu falava no início lá dessa questão que a gente tem alguns 20, 30 anos de inovação, no fundo a gente vai maturando, aprendendo, e essa memória vai se tornando cada vez mais forte. Então, acho que sim, essas redes de colaboração, elas são um grande aprendizado da Covid, né? Como foi importante, por exemplo, o nosso projeto GRU, que atingiu ali mais de 300 mil protetores faciais, rapidamente conectar a universidade, o exército, as empresas, né, o pessoal do design, e gerar um produto e fazer a exportação disso e entregar ele para o país inteiro. Essa lógica do simples, do ecossistema conectado, do menos burocracia, menos documentação e muito mais senso de propósito, alinhamento, cada um fazendo a sua parte, eu acho que ele é o modelo para a gente poder ser competitivo no novo normal, né? Essa relação mais horizontal e de confiança dentro do ecossistema, a lógica da abundância, que, né, desde que o Rafa, o Pri, citou aquilo num dos primeiros encontros que a gente teve lá, né, da concepção do próprio Pacto Alegre, para mim sempre foi um símbolo muito forte do que a gente quer, né? Essa lógica de que a gente tem que jogar para um ecossistema melhor, porque isso vai beneficiar todos nós. E esse ecossistema tem que ter essa capacidade de diálogo múltipla e de responsabilidade de todos na construção desse ecossistema. Tu sabe que quando tu falas, eu lá no início, o movimento o Promove Lajeado, que é um movimento que eu participo ativamente, ele é um movimento que, no início, eu afirmei isso na Câmara de Vereadores da cidade de Lajeado. Neste momento é interessante, parece que as constelações estão convergentes. Talvez a gente consiga fazer isso de novo, mas nesse momento é um momento especial. E tu sabes que o Pacto Alegre me dá a mesma impressão. Tu juntar... Eu sou filho da Unicinos, eu trabalhei na Unicinos, eu vivi com a Unicinos, tu és
membro da URGS de muitos anos. Não sei se tua formação é dentro da URGS ainda, Luiz, não? Já formado pela URGS? Eu me formei na URGS, depois fui fazer meu doutorado fora, na Inglaterra. Mas isso é filho da URGS, né? Nós que conhecemos essas instituições há muitos anos, saber a PUC, saber uma relação de juntar essas 3 instituições de ensino para que elas ajudassem a converger. E aí, aqui é um plano para o município de Porto Alegre. E lá em Lajeado não foi diferente. Consegui juntar a Univates, o poder público, os empresários, aquilo tudo converger para gerar um pensar do município. Gente, isso realmente é transformador. Quando eu te falava antes da gente começar a entrar na live, né, eu sempre tive muito resguardo de trabalhar com o meio público, porque não consegui viver essa transformação. E nós estamos vivendo um momento de transformação. É um momento onde a gente quer trazer a sinergia, o mindset empresarial para o meio público, para desburocratizar. O nosso governo tem trabalhado na questão de desburocratização, para facilitar as coisas, trazer um ambiente de criatividade para o nosso ambiente externo. Nós temos aqui em Porto Alegre, que tem um movimento do César Paz, que eu esqueci o nome, do Põe Inquieta, né? Nós temos o Põe Inquieta, que é um movimento sinérgico. Ele é totalmente do César Paz, não, né? César Paz é um dos encabeçadores do movimento. Se ele me vê dizendo que o movimento é dele, é capaz de me jogar uma pedra no vidro aqui. Tá? Ele é um dos puxadores do movimento, mas é uma característica sinérgica. E essa sinergia, ela acabou ajudando toda a transformação durante o processo do Covid. É a nossa sinergia que está fazendo isso. É essa coisa de tu entender as pessoas, conviver com as pessoas, o papel do nosso capital social, da nossa responsabilidade social cada vez mais forte. O que afinal de contas, nós vamos deixar nessa cidade? Qual será o nosso legado como cidadãos, né, cidadãos que vão estar trabalhando com isso? Então, esse marco, para nós, ele é um marco desafiador. Independente de aqui em Porto Alegre, lá em Lajeado, lá em Caxias, lá em Livramento, em Venâncio Aires, que começa o seu movimento, tá? Que começa a discutir o movimento, o pessoal de Encantado, que possivelmente deve ter alguém de Encantado nos assistindo, o Gibon, que está nos assistindo, o Gibon deve ter um intervalo numa live para vir falar com a gente aqui, porque o cara consegue fazer mais live que eu e tu junto. Tá? Então, estão aí convivendo com a gente. Vai ver que um pouco é da própria era de aquário, né? Dizem que a gente passou da era de peixes para a era de aquário, e eu sou de aquário, né? E o aquário é criativo, cheio de conexões, etc. Posso dizer que a gente estava escrito nas estrelas que ia aparecer essa virada, mas, na verdade, falando um pouco mais sério, assim, né? Acho que a gente foi experimentando esse poder, né? A própria Regimp é um exemplo, como a gente foi aos poucos, né? Reforçando cada polo, mas foi a conexão entre os polos que fez sentido, foi a generosidade com que cada incubadora nova, cada incubadora mais antiga recebia uma incubadora nova, como os parques tecnológicos se abriram para ajudar, né, e a experimentar essa sensação de coletivo, um coletivo que seja realmente né, generoso em termos de receber, cada um fazendo a sua parte, né, cada um tendo a sua própria identidade institucional, mas entendendo que a gente tem que ter um ecossistema, que não é uma espécie sozinha, né? Isso vem lá da teoria da Rainforest, lá, né? Se tiver uma plantation, né? Ou seja, uma plantação só com a mesma espécie, isso não é diverso, isso não é criativo, isso não vai gerar inovação. É justamente o fato de ter muitas espécies diferentes em correlação, em sinergia, em simbiose, que te dá um ambiente rico, que te vai promover criatividade. E acho que a aliança deu muito certo, né? Tanto que a gente pensa primeiro hoje em fazer os projetos juntos, os 3, do que fazer em separado, né? A gente está competindo, como eu disse, numa Olimpíada de Inovação. A gente tem um projeto agora aprovado no Inova RS junto com a Fevale, que eu sei que também tu já trabalhou lá, né? Mas que foi pensado como rede ali primeiro, né? E isso tem um poder muito bacana de expressão dessa questão. E acho que isso contaminou essa verdade que tinha na aliança e que nos fez pensar de uma forma diferente, e deu muito certo, como eu disse, né? O sistema de jogo faz com que cada um de nós possa exercer seu papel de uma maneira melhor. Ela veio e contaminou o pacto. E acho que isso está um pouco nessa lógica da própria cidade, né? A gente está começando a entender que a gente tem que ter essa conexão de papéis de cidade, né? Que o poder público é importantíssimo, como diz o Aldir, né? Não existe inovação sem poder público em lugar nenhum do mundo, mas tem que ter um espaço público-privado, em que o privado também possa exercer parte dessa influência, possa trazer a sua experiência, possa compartilhar, possa desempenhar funções.
e que tem que ter o setor acadêmico, né, gerando conhecimento que de fato vai gerar inovação, que tem que ter o terceiro setor. A gente está muito interessante agora no Pacto, a gente está começando a agregar alguns atores dessas comunidades, né, mais vulneráveis, mas que estão trabalhando em inovação, que estão trabalhando em coisas bacanas. Eu falei isso numa live que eu tive agora recentemente, né? Dizem às vezes que a gente tem que furar a bolha da inovação, né? Porque a inovação é da classe média, a inovação acontece em Porto Alegre, né? Digamos assim, nos bairros mais ricos. Na verdade, eu acho que não. A criatividade e a inovação, ela já está, né? Eu me lembro quando eu e o Vivaco ficamos muito emocionados quando a gente viu lá uma equipe de robótica de um colégio numa zona afastada de Porto Alegre, né, ter um desempenho super bacana e ganhar um prêmio. Ou seja, os talentos eles estão distribuídos de uma maneira mais equânime. O que nós temos que dar é acesso a esses talentos, a gente tem que dar visibilidade a essa, entendeu? A gente tem que mapear isso, a gente tem que celebrar isso, e a gente tem que financiar isso, né? Tem que entrar com instrumentos que nos permitam que isso seja uma escolha de vida, né? Eu me lembro de eu e o Vivaco dizendo assim, alguns desses talentos que a gente tem que fazer com que eles escolham abrir uma empresa inovadora, ao invés de se envolver com outras coisas que vão ser muito piores, digamos assim, para o destino dessa pessoa, né? Não, e aí é um pouco do paradigma, né? Qual é o sonho de uma pessoa da periferia, muitas vezes, eu preciso que o meu filho vá, estude, busque uma informação e vire empregado, tá? Ou seja, funcionário. Tá? Eu também tive isso, né? Eu sempre brinco com a minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu passasse no concurso da Caixa Econômica Federal. E graças a Deus eu rodei. Eu fiz o tal do concurso. Então, essa é a transição, um processo importante de uma transição de uma carreira que talvez eu não tivesse me aventurado na vida de empresário, de ter consultoria, de correr rua, de fazer essas coisas num outro papel, respeitando essas questões dos seus papéis, mas viver um empreender. E aí tu falavas ontem, acho que foi tu que falaste ainda na live de ontem, a questão do empreendedorismo interno, né? Tu também tem um papel de empreender internamente. Com certeza. Tu também tem um papel de te desafiar como empreendedor, e não apenas estou numa empresa e eu tenho que ter criatividade para ocupar um lugar, ocupar um papel diferente. Dentro da própria universidade, né, a gente tem feito todo um processo, a campanha hashtag Inovação URGS, todo o caminho empreendedor que está se construindo na URGS e em outras universidades, isso já é uma própria adaptação interna do próprio sistema, né, para estar em linha com o que está acontecendo no mundo. Luiz, uma questão que eu ia te provocar agora com relação a isso, para tentar não responder exatamente a pergunta do Celso, mas o Celso traz a questão da linha da diversidade do perfil da nossa cidade. Eu vou levantar isso para uma outra discussão, que talvez para quem já está acostumado com esse papo com a gente possa perceber isso mais interessante, que é o termo que nós usamos, que é o ecossistema. Uhum. O ecossistema Porto Alegre, e aí a pergunta do Albano para o coordenador do Pacto. O ecossistema de Porto Alegre, ele tem que vertentes que seriam as vertentes da nossa cidade? Quais são as características principais de inovação da cidade de Porto Alegre, onde nós poderíamos explorar nesse ecossistema? E eu já vou deixar para o pessoal... Bacana, porque foi uma provocação interessante. A gente mesmo se perguntava, né, o que diferencia Porto Alegre? O que a gente devia apostar em termos de ramos de inovação? O Piquet, quando veio aqui, teve uma reunião com vários, né, líderes empresariais e políticos, perguntou, o que vocês acham que Porto Alegre tem que apostar? Sempre aparece saúde, né? Saúde é um valor, né, inerente de Porto Alegre. Realmente a gente tem um polo, né, com hospitais de primeira linha, mas eu acho que tem algumas outras coisas muito bacanas. Assim, acho que a gente estava outro dia comentando, eu e o Aldir até, a questão do conhecimento, né? Porto Alegre tem realmente, né, uma capacidade, pela própria articulação que ela tem com a rede de universidades do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala Porto Alegre, muitas vezes ele é o showcase do que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem muitas conexões internas aí. Eu acho que a capacidade que a gente tem de gerar conhecimento, né? Tanto que até o Lamb chegou a fazer esse levantamento quando ele era o pró-reitor de pesquisa aqui, a gente tem mais de 11% do conhecimento qualificado de publicações em revistas, etc., sendo gerados aqui no Rio Grande do Sul, com 6% da população e do PIB, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade de expressão qualificada de geração de conhecimento maior do que o nosso percentual demográfico, o nosso percentual, né, de riqueza. A gente tem a questão da inovação. Certamente a Regimp é um modelo super interessante, e os nossos parques, né, Tecnocinos, Tecnopuc, eles já ganharam N vezes aí os prêmios da Amprotec, o Zenit, com a capacidade que ele tem de ser esse espaço misto que tem os INCTs, os laboratórios de excelência da URGS. Então a gente tem uma competitividade nessa área de inovação, com certeza, né, quando a gente recebeu aí a delegação da Regimp na primeira
porque estava se acostumado a fazer visitas para fora, para o exterior. Sim. A primeira visita nacional foi aqui para o Rio Grande do Sul, e o pessoal ficou muito impressionado, né, pela riqueza do que existe em Porto Alegre, do que existe no resto do ecossistema. E essa nossa... Ele está elogiado. Isso. Essa noção agora do InnovaRS, né, que... Eles brincam que nós somos um outro país, né? Isso é que é legal. A gente teve uma expressão muito importante que a gente teve também numa outra live agora recente. A gente tem que ter um ecossistema convergente, né, que seja capaz de gerar uma agenda. A gente tem que ter a quádrupla hélice sincronizada, né? A gente tem que estar rodando mais ou menos na mesma velocidade, porque senão, se um estiver muito acelerado e o outro meio devagar, esse negócio mais dá tensão do que ele dá movimento. E acho que a gente está conseguindo sincronizar o Estado de alguma maneira, né? Quando a gente vê assim o que está acontecendo lá no Sul, quando a gente observa o que está acontecendo em Santa Maria, aí na região dos vales, né, com o movimento de Venâncio, o movimento de Lajeado, a gente nota que a gente, na verdade, tem uma riqueza e que esse sistema está pensando de uma maneira mais ou menos os valores, a maneira como a gente está pensando essa questão de desenvolvimento regional, local e estadual, ela tem muita sinergia, né? Não é à toa que a gente se encontrou e rapidamente convergiu no InnovaRS, e eu acho que isso tem um potencial muito importante. A gente está, de alguma forma, criando uma reta que pode permitir, de fato, uma aceleração muito forte do desenvolvimento do Estado, né? Eu acho que o poder dessas redes que estão se formando, que são baseadas na inovação, mas que tem um diálogo muito bom com os governos locais, que tem os empresários se aproximando, como no caso da Hélice, lá em Caxias, né? Entendendo, a gente conseguindo, de novo, sincronizar a expectativa, né, entre o acadêmico e o industrial, e tem essa aporte dos movimentos organizados da sociedade. Eu acho que sim, a gente está num momento muito interessante. Acho que historicamente a gente vai olhar para esse momento e dizer, pá, ali as coisas mudaram, né, efetivamente. Foi um divisor de águas, né? Divisor de águas. Como a própria Covid vai ter, né? As duas coisas. Ei, Luiz, tu já deve ter escutado isso, né? É ACIDC, né? Antes da Covid e depois da Covid também, né? É o novo ACIDC. Teve um comentário teu que eu acho muito, muito prudente aqui, e aí é um pouco do que nós conversávamos antes. Nós viemos num processo de maturação. Olha, eu tenho certeza, e eu estou te falando isso com convicção. É claro que a gente não consegue fazer o que não foi feito, né, mas não tem como mudar o passado. Mas se nós não tivéssemos tido este break, né, possivelmente o Pacto Alegre esse ano tinha voado muito mais alto do que ele estava prevendo. Todas as estruturas como nós tínhamos desenhado lá, o Promove Lajeado da mesma forma, existiam vários projetos do Promove Lajeado que estavam super bem encaminhados, que eles estariam voando de uma forma diferente nesse segundo semestre, com entregas muito palpáveis, uma transformação já clara no município, se nós não tivéssemos tido a pandemia. Com a pandemia, houve outro movimento. E aí tu falavas antes, o Vilvoc foi meu par da semana passada, que a gente falou do Brothers in Arms. Eu falei do movimento porque eu acho que o Brothers in Arms, ele reflete para mim exatamente uma nova percepção de cooperação. Tá? Então, essa é uma mudança do nosso novo paradigma. E aí tu vai ver, vamos lá, Luiz, uma pergunta assim de 5 anos atrás. Quando é que há 5 anos atrás tu imaginava que as universidades juntas iam cooperar de uma forma harmônica, né? Porque isso é um desafio. A gente sabe como é que funciona a estrutura de uma universidade. É a mesma coisa as empresas. Como é que eu vou cooperar com um cara que está concorrendo comigo? E este modelo de negócio é um modelo de ambientes inovadores, onde tu tem um modelo de cooperação, é conjunto. Eu não estou preocupado, e aí tem, na semana passada, retrasado, foi feito o lançamento era uma live que tinha antes da nossa agora, do Vai Bi Unimed Lajeado. A Unimed criou um ambiente de inovação, onde ela vai estar fazendo aceleração, está montando alguns trabalhos de quase incubando algumas empresas ali, não vou usar o termo incubando, mas gerando um trabalho de startups baseados para a área da saúde, que é uma área lá do Promove Lajeado, um dos eixos de inovação que nós temos, e é uma área que a Unimed, obviamente, é a área de negócio deles e vão estar trabalhando. Mas a sacada do ambiente é que é um ambiente, e aí o Rafael Zanata, que está tocando aquele ambiente,
Nós conversávamos, eu e ele me compartilhando o fato de eu vou querer, neste ambiente, ter uma empresa de tecnologia A, uma empresa de tecnologia B, as duas podem concorrer com determinados produtos, mas tem uma malha enorme de negócios que elas não têm uma concorrência direta, que elas podem trocar, né? E isso é um paradigma moderno. Então eu não preciso me preocupar com a concorrência, eu tenho que me aliar com a competição. E eu não vou lembrar o nome do autor, eu vi isso numa HSM, em determinado momento em São Paulo, ele tirava a palavra concorrente, daqui a pouco vem o nome dele, e trabalhava com o termo competição. Acho que o competidor é interessante. Nós vamos competir, continuar competindo em qualidade de algumas atividades, mas nós temos muito para ganhar cooperando. E aí, a nossa competição, ela é mundial. Quando nós aprendermos a cooperar em conjunto, nós podemos competir no mercado dos grandões, né? Que é o mercado eu mundial. acho que esse teu final é fundamental, né? Na verdade, o meu adversário não é esse que está aqui do meu lado, entendeu? Porque assim, ó, se eu trouxer uma grande empresa para Porto Alegre, ela vai se relacionar com a URGS, com a PUC, com a Unicinos, com a Fevale, com a Serra. O que a gente precisa é deixar os talentos aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, os talentos são muito móveis, né? Então, assim, se a gente quer ter o combustível que vai ser necessário para o século XXI para a inovação, a gente tem que garantir que os talentos escolham morar aqui. Volta aquilo que a gente estava falando lá no início. E ao mesmo tempo a gente vai entender por que, de alguma forma, se fala tanto que o novo normal vai ter uma preocupação com sustentabilidade maior, né? E aí, lembrando da Alessandra aí, ela está trabalhando com sustentabilidade, né, para campo universitário. Eu acho que sim, né? Porque a gente aprendeu um pouquinho alguns valores básicos, né? Tu estava falando do valor da amizade, do valor das relações, do valor de ter um meio ambiente adequado, né? Eu acho que o pós-normal, esse pós-Covid, vai fazer com que a gente valorize e queira investir um pouco mais em qualidade de vida, né? Muitas pessoas experimentaram cozinhar, muitas pessoas experimentaram uma alimentação diferenciada, muitas pessoas experimentaram e estão ansiosas para poder sair para caminhar no verde de novo, né? Então a gente vai ter todo um monte de indústrias e de comportamentos dinâmicos sociais que vão se alterar. E acho que um comportamento fundamental é isso, né? Entender essa rede de relacionamento que a gente tem e como a gente pode fazer sentido, inclusive dessa questão voluntária, né? Teve tantas ações bonitas que aconteceram, né? O apoio local, os restaurantes que se uniram para poder gerar páginas de internet, para poder fazer oferta de produtos. E acho que o BIA talvez seja uma das coisas que mais... Cara, a rapidez com que o BIA se formou, o número de pessoas envolvidas, a generosidade de todos. Cara, eu quero contribuir com alguma coisa, mas tinha alguma coordenação. Não era cada um fazendo a sua coisa, né? A gente estabeleceu um modelo lá de, por exemplo, impressão 3D, e aí todo mundo começava a utilizar e se estabeleceu uma logística de entrega. O pessoal das transportadoras transportando de graça, o pessoal botando os seus estoques de material de impressão 3D, N impressoras funcionando, e tudo sem ter necessariamente uma burocracia, mas com uma coordenação de movimento. Olha o poder disso, né? Quando a gente falava de processos ágeis, né, lá ainda pré-Covid, a gente experimentou isso de uma maneira que não tem como a gente não sair mudado, né? A gente vai se afeiçoar a essa questão da agilidade, da cooperação, da tecnologia digital, do menos burocracia, a gente vai começar a exigir que isso esteja dentro dos nossos processos. Então, as próprias administrações municipais vão ter que se acostumar ao fato de que a gente vai ter um cidadão mais exigente, que vai querer telemedicina, que vai querer pagar seus impostos digitalmente, que vai querer se mexer muito menos. Outro dia uma amiga me disse assim, cara, tu sabia que a gente tem que ir em 2 lugares diferentes, né, no momento que morre uma pessoa? Cara, isso começa a se tornar insuportável, porque tu sabe que tem soluções tecnológicas para que isso seja feito de uma maneira integrada. E eu acho que vai vir essa pressão muito forte sobre a gestão pública, e aqui em Porto Alegre a gente está trabalhando muito forte para trazer esse empreendedorismo, inclusive para a cabeça né, tem um programa chamado StartGov, que tu conhece aí, é um dos projetos do PAC, que se preocupa com isso, né? Eu não posso ter uma cidade inteligente sem ter um governo inteligente e um cidadão capaz de se relacionar com esse meio digital. Então aí entra a educação e capacitação, que também é outra coisa que tu já falou, né? Não, e aí o Davi Paludo. Davi Paludo é um empresário da região do Vale dos Sinos, um amigo lá dos tempos da qualidade, lá de trás, das lojas Paludo. E ele pergunta sobre as formas novas de compartilhar o conhecimento. Eu só deixei para ele aqui que são muitas e elas estão em transformação. E eu quero trazer um tema, e aí um tema que eu acho que vale a pena nós trazermos aqui. Nós estamos num momento especial. A gente já sabe que vai ter eleição esse ano,
Eu já percebi que em muitos momentos a bola da vez vai ser a discussão da inovação dentro do processo eleitoral, e isso, claro, Porto Alegre fez um desenho que ele acaba sendo replicado, Lajeado fez um desenho, outras cidades estão, Caxias, estão se envolvendo neste desenho da importância da inovação no processo público. E aí essa aderência, que nós temos que analisar, Luiz, com ferramentas que nós não vamos mais aceitar como éramos antes, né? Eu estou no meio de um processo, eu tenho um processo no cartório, que durante o período da Covid eu tive que entregar um documento no cartório para ter uma assinatura no cartório, aí fui num outro cartório fazer reconhecimento, e fui num outro cartório, 3 cartórios, para fazer um documento, que foi uma loucura. E isso não é mais aceitável para nós. Então a gente vai perceber que muitas coisas vão ter que desburocratizar, a educação vai ter que ser mudada, ela já foi transformada agora, mas da mesma forma que a minha filha tem aula, eu falo isso em todas as lives, porque isso para mim é frustrante. A minha sobrinha, que estuda numa escola pública muito boa na cidade de São Leopoldo, ela está sem aula há 100 dias, tá? 120 pela conta do Vivoc, que o Vivoc é o meu contador de dias, né? Então, está sem aula há 120 dias. Então, tu tem essa dicotomia social que ela vai ter que ser transformada. Nós vamos precisar transformar. E nós percebemos hoje que a educação fundamental, a educação para o ensino médio, ela não está tão distante assim. Ela poderia estar sustentada numa plataforma digital e ela poderia entregar uma facilidade de educação. Tá? Da mesma forma, a segurança do meu bairro, aqui nós estamos fazendo um estudo, e eu estou ajudando a puxar o estudo, da utilização de todas as câmeras externas dos prédios para fazer um sistema de cercamento eletrônico. Isso é inteligência de recurso. Isso é super interessante, né? Ou seja, porque assim, vocês sabiam que, por exemplo, nos últimos 2 anos foram gerados mais dados do que em toda a história da humanidade. Ou seja, a quantidade de dados que a gente está gerando é uma coisa absurda, né? E isso vai impactar todas as profissões do futuro. Então, assim, se a gente não der para todos os jovens de agora, eu até estava falando ontem, né, naquela live sobre ensino de engenharia, eu digo assim, o engenheiro hoje ele precisa ter, né, domínio dos princípios físicos, dos conceitos matemáticos, mas também de dados e automação, porque isso vai estar em todas as profissões, né? Todos nós vamos trabalhar com massivas quantidades de dados. Por exemplo, né, aqui em Porto Alegre foi super importante, tem a ver agora, né, a tomada de iluminação pública, e foi um cuidado da gestão pública de deixar que os próprios postes de iluminação, que são super importantes, né? A gente, na realidade, tem aí alguma coisa como 19% do consumo de energia mundial é de iluminação pública. Então, tudo que a gente puder fazer para iluminação pública é uma coisa extremamente importante para grandes cidades. Impacto direto. A gente está falando de um impacto direto na quantidade de demanda de energia no mundo, que é uma das coisas fundamentais. Mas em Porto Alegre a gente fez com que cada poste pudesse ser também uma ponte de internet, né? De tal maneira que a gente pudesse ter muito mais capacidade de gerar dados e dar acesso às pessoas. Porque o que está sendo mostrado também na pandemia é que a inclusão digital ela é fundamental. As assimetrias que estão acontecendo, sociais, educacionais, econômicas, são muito em função da capacidade ou não de ter acesso ao digital. Por quê? Porque quem tem acesso digital hoje consegue achar conhecimento, consegue achar oportunidades, consegue se relacionar com as pessoas. As pessoas que estão à margem, né? E não é pelo celular, né? Porque assim, a gente já tem mais celulares no mundo do que a gente tem habitantes. Provavelmente, se eu for para qualquer comunidade aí, vai ter celulares. O problema é a banda. Que tipo de sinal de internet está chegando? Que tipo de informação qualificada está chegando lá dentro? Eu consigo fazer com que essa criança, né, que está lá, possa compartilhar esse celular e possa ter uma aula ou possa acessar recursos. A gente tem janelas que sejam fantásticas. Essa questão dos MOOCs, dos cursos. Eu posso daqui a pouco ter o MIT gerando um curso para ser oferecido lá para uma criança no interior do interior, numa comunidade vulnerável, nos sertões do país. Mas eu preciso ter sinal de internet. Eu preciso garantir. E isso vai permitir uma otimização, porque a gente gasta muito mais do que a gente precisa, né? A gente já fez um acordo, por exemplo, de poder aproveitar alguns cursos do MIT para alguns dos mestrados aqui. Isso faz todo sentido, por que não fazer isso? A URGS pode compartilhar talvez com universidades menores,
a gente gera muito mais conhecimento do que a gente precisaria. A gente pode ter um problema de alocação aí que pode ser muito mais inteligente se a gente, desburocratizar e 2, der acesso às pessoas. Né? Então, acho que a gente vai passar por uma onda muito forte aí de repensar essa... Eu vi hoje, aliás, isso me deu uma questão. Hoje eu vi um slide, né, famoso, todo mundo já deve ter visto ali, né, de quando se inventou o carro. E aí o Forrest lá tem uma descrição que ele diz assim, ó, se eu fosse perguntar para as pessoas, elas iam me pedir um cavalo mais rápido, e nunca um carro, porque nunca ninguém tinha experimentado o modelo. As pessoas têm dificuldade em fazer inovação disruptiva. Elas querem sempre melhorar um pouquinho o modelo que já está. Mas nós temos que nos treinar para poder pensar a base do modelo. Eu acho que é o que vai fazer mais diferença na vida das pessoas. Sabe, tem conceitos aqui que nós vivenciamos que eles são os disruptivos, né? Eles rompem a normalidade. É o conceito do Uber, tá? O Uber, qualquer outra marca que a gente vai enxergar de aplicativo. O nosso aplicativo aqui do interior do estado, tu já andou de garupa? Ainda não, mas é uma baita de uma... com certeza... Então, nós temos, só para deixar marcado, e aí, uma coisa, Luiz, que um reforço no que tu fiz num comentário, eu acho que aqui tem um comentário interessante, né? A troca do conhecimento mundial, independente da característica única daquela universidade, porque nós estamos aqui na ponta do Brasil, né, na ponta sul do Brasil, mas com uma gama de conhecimento gigante, com várias experiências que podiam ser pulverizadas no Brasil inteiro com uma conectividade melhor, ou no estado inteiro. A Alessandra falou ali que Harvard tem cursos gratuitos, inclusive eu já fiz, né? Então, assim, ó, se a gente der a capacidade de acessar esse conhecimento, agora a gente vai precisar muito mais de portais que organizam isso. Tanto que uma das maiores contribuições que a gente fez via Pacto nessa pandemia foi o Supera. O Supera é um portal que uniu, né, uma série de conteúdos que já estavam aí para apoio a pequenos empresários. Na verdade, a gente não gerou coisas a mais, mas a gente trouxe tudo para o mesmo radar. O que estava sendo feito pela PUC, o que estava sendo feito pela URGS, o que estava sendo feito pelo Senai, Senac, Sebrae. O problema era, o cara tinha que entrar em 10 páginas diferentes e cada um estava oferecendo um pedaço da solução. Isso vai ser importante também quando a gente se enxerga como ecossistema. Como é que eu mapeio minhas forças e ofereço isso de uma maneira mais amigável para as pessoas, né? Tem que ter portas de entrada, isso vão ser vitais, esse tipo de enablers, né? Ou seja, porque está gerando tanto conhecimento que ninguém seria capaz de visitar todas as páginas geradas num dia pela internet. Como é que nós podemos fazer de uma maneira inteligente, parte humana, parte talvez até com inteligência artificial, né? O campo do Lamb, que ele adora ali, de localizar o que faz sentido para cada um de nós, né? Vai ser a única maneira de fazer sentido dessa massa de dados e conhecimentos que está sendo gerado. Isso é um insight interessante, Luiz. O compartilhar conhecimento de forma ordenada. Você sabe, o conceito para mim, a minha primeira formação é a área de informática, tá? Então, eu venho da área de informática para cair depois na área de gestão. E eu sempre discuto que tinha uma máxima que a gente brincava no Google, que o Google não é um banco de dados, ele é um bando de dados, né? Então, são muitos dados soltos, hoje muito mais otimizados, com uma inteligência por trás disso tudo. Mas usar a inteligência artificial para fazer uma ordenação de dados e conseguir fazer essa conjuntura de dados e aí quebrar uma sequência lógica que nós vínhamos. Eu adoro, eu tive aula com uma professora doutora em educação, quando eu tive pela primeira vez a explicação com ela do que é o processo formativo, onde tu te adapta a uma forma, né? Então tu é formado em engenharia, formado em administração. Nunca vou esquecer, Miriam Comioto. Era uma doutora da PUC em educação, não sei nem se ainda vive. Era uma senhora já na época que ela me deu aula. E ela, para mim, foi disruptiva no meu conceito. Porque eu acredito piamente nesse conceito, que nós vamos fazer uma formação multidisciplinar, e isso talvez seja o que vai preparar para os nossos filhos jovens, essa formação multidisciplinar, e lá na frente, alguém dá um atestado, uma certificação, um reconhecimento de que ele tem a competência necessária para fazer aquela atividade fim. Então, essa é uma grande transformação do ensino. Aqui, de certa forma, a Singularity ela já tem uma pegada parecida com isso, mas é uma transformação que vai ser disruptiva para nós. E isso é um conceito de educação disruptiva. Sabe que tem um campo de estudo, né, que é augmented, né, ou seja, capacidade humana incrementada. Ou seja, no fundo, tu tem
um registro de memória super importante, que é o próprio Google, né? Hoje ninguém guarda datas na memória, porque tu dá lá uma digitada e tu vai saber as informações que tu precisar de qualquer uma das coisas. Ninguém guarda nome de filme, ninguém guarda telefone na memória. Eu me lembro que a gente tinha todo um teste de ficar memorizando telefones, quando a gente era ainda pivete aí, né? Hoje não, ninguém imagina que vai memorizar os telefones de todo mundo em casa. E tem um outro conceito agora mais novo, que é, através da inteligência artificial, aumentar a capacidade de tomada de decisão do próprio governo. Né? Falando em smart cities aí, né? Eu fui lá buscar, né, assim, na Deloitte lá, o que eram as tendências lá, e aí tem, né, ou seja, data-driven, ou seja, toda a questão do Big Data, como é que eu faço sentido nisso, e tem algumas questões de como é que eu vou começando a entender como é que eu uso essas capacidades adicionais para fazer melhores tomadas de decisão, se eu sou poder público. Os gestores públicos do século XXI vão ter uma quantidade de dados massiva nas mãos, porque a gente está começando a botar sensores inteligentes, nós vamos chegar em 2 bilhões de sensores de elementos das cidades que estão conectados à internet, agora até o 2030. Então, assim, a gente vai ter sinais de semáforos, de câmeras, de monitores de qualidade do ar, que, aliás, é um projeto que está dando muito certo aqui na UAR Alegre, em Porto Alegre, né? Que também está ligado à PAC, né? Como é que eu estabeleço uma estratégia de gestão de cidade a partir dessa quantidade de dados? A saúde digital, nós éramos para ter entregue aí um protocolo que seria um prontuário eletrônico integrado de todos os hospitais de Porto Alegre, isso faz parte de um dos projetos, mas ao mesmo tempo a gente fez o Start Health, que começou a aprofundar profundamente a telemedicina, a teletriagem, e a gente vai começar a capturar esses dados, então que não vai ser mais, né, um registro lá numa ficha de um paciente, de um médico, mas vão ser coisas que a gente vai poder fazer uma análise de grandes estudos, né, sobre saúde. E a gente vai precisar de muita inteligência artificial para poder fazer sentido desses dados e tomar decisões, né, sobre estratégias de saúde, sobre estratégias de transporte, sobre estratégias de gestão pública. Os grandes big datas aí, né? Entrar com aquilo que tu falavas no início, quase no início, um pouco no meio do primeiro terço da nossa conversa, né? Da característica do engenheiro, ele vai ter que conseguir transitar nas informações. Eu vou trazer um dado que a Giana, do CNI, falou para ti ontem, que para mim me cai os butiá do bolso, né? 70% das empresas não têm estratégia de inovação. Um dado de uma pesquisa de junho de 2020, uma pesquisa muito recente. Isso é um problema. 70%. E a gente olha para o meio empresarial e diz, não, as empresas estão mais adiantadas. E aí tu falavas nas hélices andando de forma harmônica, né? Nós temos que trabalhar isso de forma harmônica, tem que ter essa interação das hélices, e o meio público, as empresas, as universidades, todos, a sociedade civil organizada. Para mim, o grande efeito da quarta hélice aqui, que eu tenho trabalhado, ou chamado de sociedade civil organizada, ela tem a fundamental importância nisso, porque quando eu e tu não nos enquadramos dentro, eu estou aposentado em casa, eu posso me envolver num movimento de inovação, eu posso cuidar de uma creche aqui do lado, posso ir para uma escola, trabalhar como sociedade civil organizada e trabalhar o conceito de inovação e ser disruptivo. Mas eu preciso ter essa hélice rodando também junto com a gente e trabalhar o processo de inovação, catequizar as pessoas para a importância da inovação. Nós estamos num processo, num momento que nós estamos vivendo, que para mim é cada vez mais fundamental que as pessoas acordem para a inovação. Mas não acordem para a inovação para achar que... e aí eu vou me permitir discordar de uma frase da Giana. Ela fez uma frase durante a live de ontem, de vocês, que para mim me chamou a atenção, porque ela é algo que eu tento trazer para um mais palpável. Tu pode não concordar com o que eu vou dizer também, tá? Mas é uma coisa que eu tenho defendido, que inovação, se eu estou numa cidade menor e aquela cidade não tem Uber, a partir do momento que ela tiver Uber, para aquela cidade, aquilo é inovador. Concordo. Porque não são todas as inovações que são passíveis. Então, às vezes nós queremos buscar uma inovação que é um troço muito disruptivo, mas eu estou numa cidade pequenininha, do interior do estado, que ela simplesmente não tem uma 3G. A tecnologia não é para ela, não tem o 2G. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem ainda cidades que não tem cobertura 3G, né? E a gente está falando de inovação tem que ser diferente para essas cidades menores, né, de tamanho intermediário ou de tamanho menor, do que vai ser para uma grande cidade. Não é normal que uma agenda de uma grande cidade seja a mesma para uma agenda de pequena cidade, até porque as forças e o papel que ela pode ter
a capacidade de resiliência, os atores que ela tem são diferentes, né? Então, essas vezes de inovação não podem ser copiadas, por simplesmente não vai funcionar. E por isso que essa articulação das forças para entender, e acho que faz todo sentido nisso, né? E é o que angustia nisso. Se eu não sei para onde eu ando, qualquer lugar que eu chegue parece estar bom, né? Porque eu não sei para onde eu queria andar mesmo. Então, essa questão da falta de sentido, de desafio, de projeto, é muito complicada para a gente. E eu acho que foi uma das barreiras para a gente poder fazer melhor uso da inovação. Porque se dizia, a inovação é importante, mas a gente não tinha exatamente uma agenda de inovação que nos dissesse, tá, mas para que lado eu vou inovar? Né? Então, cada um partia para uma direção diferente e a gente tinha pouco avanço de fato efetivo. Eu acho que o que está acontecendo agora, e quando tu falou que a gente estava num sentido de maturidade maior, com o pacto, com os movimentos de articulação, é que a gente está conseguindo consorciar uma agenda e fazer escolhas. Né? Ou seja, a gente falou isso um pouco antes, tem que priorizar algumas coisas e fazer entregas daquelas coisas. As pessoas têm que sentir que a inovação está conseguindo impactar o dia a dia delas. Senão, a gente perde tração, que é o que aconteceu com alguns dos outros movimentos que a gente tinha. Né? A gente ficava muito no discurso, a gente ficava muito na articulação, no planejamento, que o brasileiro adora fazer, aliás, e pouco fazimento, pouca entrega. Né? Eu acho que agora a gente está mais preocupado em planejar. Estamos aprendendo com as startups, né? Vamos planejar menos, mas vamos logo para o nosso cliente, vamos testar e vamos depois pivotar se for necessário, né, para melhorar a solução. Então, acho que assim, felizmente, eu acho que vários dos nossos ecossistemas mais municipais, regionais do Rio Grande do Sul e o próprio Rio Grande do Sul estão muito mais modernos em termos de tentar achar sua agenda de inovação. Né? Em alguns casos aqui em Porto Alegre a gente conseguiu avançar bastante, do que o próprio país. O país perdeu um pouco, né? A gente não tem uma agenda de política industrial, a gente não tem uma agenda de inovação que nos explique claramente para onde a gente quer chegar, e aí é esse problema, né? Então, acho que o próprio exercício em Embrapi ajudou um pouquinho algumas empresas a entenderem que elas têm que ter desafios internos e elas têm que sincronizar esses desafios, né? O próprio DAI, esse Doutorado Acadêmico Industrial, que foi criado pelo CNPq. Então, assim, eu tenho uma visão positiva em relação a isso. Eu acho que a gente está começando a entender alguns novos modelos que vão dar melhor resultado. Mas, sim, eu acho que ainda o legado é de que a maior parte das pessoas vem discutindo inovação sem saber exatamente o que ela quer fazer com a inovação. Né? Não sabia para que lado está vendo. Vou só trazer à tela este comentário aqui. O João Alberto, ele é vice-presidente do CRA, Conselho de Administração, e foi coordenador do curso de administração Desculpa, não cortei antes da leitura. Ele foi coordenador do curso de administração da Católica de Pelotas e hoje está coordenando lá o curso de administração da Anhanguera. E ele traz exatamente a questão do planejamento, tá? Independente das bandeiras partidárias, é um plano de cidade, não um plano de governo. Isso tem que ser disruptivo. Em algum momento, nós vamos ter que romper esses 4 anos. Eu fico incomodado com o poder público, a gente sabe exatamente, né? É o primeiro ano pós-eleitoral, se elegeu, aí tu tem um ano todo para corrigir, para trabalhar em cima do orçamento que foi feito pelo governo passado, que tu tem que te adaptar em cima daquilo. O segundo e o terceiro ano são anos de entrega, que aí é o governo próprio fazendo seu papel, e o quarto ano é um ano de pensar na disputa da próxima eleição, que tu só tem um semestre, porque aquele próximo semestre vai estar congelado. Então, o nosso modelo de gestão pública, ele atrapalha. Então, é necessário que a comunidade, ou as comunidades, isso é um mérito que acontece em Porto Alegre. Porto Alegre, as universidades se uniram para fazer aliança. O papel da aliança é um papel correlato ao governo. O Lajeado não é diferente, o poder público ele está junto, mas a universidade, mas os empresários se unem para discutir o modelo da cidade, e a partir dos modelos das cidades se extingue ou se abandona um pouco dessa concepção de plano de governo e se começa a discutir um plano de cidade. E a gente vai ter que parar de investir num plano de governo quando vem um outro governo, é terra arrasada e vamos de novo, e é terra arrasada e vamos de novo. Então isso tem que parar no nosso aprendizado. E cabe a nós, acho que se vai existir algum legado desse nosso empenho, dessa nossa correria, Luiz, vai ter que ser isso. A gente vai ter que ser disruptivo com relação a isso. Enxergar que os planos são para cidades. Eu acho que isso está começando a se afirmar, né? E a gente está começando a entender como fazer. E é possível, né? Se a gente olha Medellín, que vem aí numa trajetória de 20 anos, né? Com um certo norte, pode variar um pouquinho, de novo, né? Voltando, e eu acho que o Aldir está muito certo nisso, né? Não tem como fazer inovação sem ter o poder público envolvido. Ninguém vai imaginar que a gente vai criar uma Smart City sem trabalhar junto com a gestão urbana. O poder público é o principal stakeholder, é quem tem o orçamento público na mão, é quem consegue
implantar políticas públicas. Então, ele é fundamental, mas ele não pode estar sozinho. Eu acho que essa questão da sincronia, né, as hélices tendiam a girar uma na sua velocidade sem conversar muito. É muito mais difícil sincronizar isso, tem um desafio, mas a gente está aprendendo, e isso dá um poder, porque passa a ser um compromisso de cidade, né? O projeto não é mais de um prefeito, por mais que ele possa ter a sua visão, e é normal, né? Ele foi eleito para isso, de priorização de algumas coisas, ele passa a ter que ter um diálogo, né, nessa construção da agenda e na atualização da agenda com as demais forças da cidade. E isso provoca essa continuidade quase que necessária para que os grandes projetos deem certo, né? Porque, como eu disse, tem que ter entregas de curto prazo, e a gente colocou 6 meses como, né, o ciclo do pacto, justamente para nos forçar a ter entregas rápidas, mas tem coisas que a gente sabe que vão levar vários anos até que a gente consiga levar o processo aonde a gente precisa para fazer toda a transformação. Então, esse equilíbrio da visão de longo prazo, do comprometimento de longo prazo, que tem que ir além de uma gestão, né, urbana, com as pequenas vitórias e com a agenda de cada governo, que seja sincronizada com o pensar daquela comunidade, com os atores que estão lá, eu acho que a gente está começando a entender essa forma. Eu acho que os ingredientes estão aí, ainda, né, vamos ter que testar para ter certeza que o modelo é resiliente, né, que ele vai sobreviver bem, mas eu tenho perspectivas bem positivas. Eu acho que a gente está começando a acertar essa sincronia. Tu lembra no início quando a gente começou com a live, a gente brincou que ia ser pinga-fogo, né? Por enquanto a gente está numa harmonia do nosso pinga-fogo. Eu vou te largar uma pergunta do Luiz, do Vilvoc aqui, só porque ele largou. Pergunta para o Luiz Carlos como envolver mais a juventude da nossa cidade no nosso pacto. Excelente pergunta, e já me responde como fazer isso, porque eu vou precisar fazer em Lajeado também. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que tem dois momentos, né? A juventude, digamos assim, a gente tem agora uma ação do pacto que foi pensada, e eu lembro que alguns dos projetos nasceram das próprias forças da cidade, né? O que elas expressaram que eram maneiras que a gente poder chegar, que é a Olimpíadas de Inovação. A gente vai começar agora com 4 escolas que vão pensar os problemas da cidade, os jovens vão ser mentorados por alguns dos ecossistemas melhores de inovação, o Piquet está desenhando junto isso, Senac, SICT, universidades. Então, a gente está começando a trazer para dentro das escolas os problemas da cidade. Tem muito essa lógica assim, tu tem que começar a treinar as pessoas a serem protagonistas como cidadãos, né? A serem cidadãos que estão envolvidos ali com resolver os resíduos sólidos, né? Porque não adianta política pública que não tenha, de alguma maneira, uma conexão com a população engajada, né? Não vai funcionar isso. Mas tem talvez uma outra camada, que é essa questão dos jovens que estão agora entrando no mercado de trabalho, que esses jovens que a gente vai impactar menos pela educação, mas que precisam ter oportunidades de terem carreiras relevantes. Eu acho que esse é um desafio até maior. Tem algumas coisas importantes, né? E como disse, o pacto nasce das forças que estão dentro, né? Tem projetos que a gente vai desenvolvendo na medida que a gente tem atores suficientes para poder fazer algumas coisas. O Mais Pra Ti agora, que é um projeto importante que nasceu do cluster de TI, ele já tem uma coisa muito bacana, que é a capacitação de alguma maneira de jovens para aproximar eles dessas novas, né? Talvez seja só desenvolver um site, mas já vai dar para ele uma possibilidade muito maior do que se ele estiver fazendo só, sei lá, impressão de flyer, né, dentro de uma comunidade lá e gastando papel e sendo não sustentável. Então, assim, acho que tem diferentes medidas em que a gente tem que trazer esses jovens para dentro, e acho que tem que ter um certo senso de propósito, né? O jovem, ele precisa ouvir a sua voz falada, mas ao mesmo tempo ele tem aquela ansiedade jovem, né? Então, como lidar com essa necessidade, com essa energia incontida que o jovem tem e canalizar ela de maneira adequada? A gente está aprendendo muito através do empreendedorismo na universidade. Eu acho que o empreendedorismo, a chance de, né, os hackathons, e ter isso de maneira continuada, né? A gente vai fazer o segundo hackathon agora, junto com a Farsul, dessa área do Agritech. Foi lançado um hackathon importante agora, que vai ser feito na área de educação. Eu acho que a gente pode aproveitar um pouco essa questão aí, né, de dar chance para os jovens. O próprio POA 2020, que é um projeto do Pacto, ele se propõe a ter arenas, né? Ele ia ter arenas físicas, agora vão ser arenas virtuais, mas que tenha escuta lá no Morro da Cruz, né, na Bom Jesus, que são algumas das comunidades mais importantes. Eu acho que a gente dá visibilidade para isso, mas tem que ser escolhido muito bem os projetos e tem que ser apoiado para que isso gere, de fato, resultados. A gente tem alguns campeões para, de novo, né, ter um efeito exemplo sobre os demais, de que isso pode ser uma rota de desenvolvimento desses jovens. Acho que é um desafio natural, né? Não diria que está totalmente resolvido, mas que acho que aos poucos a gente está conseguindo engajar novos atores, né? A gente tem a Mistura aí, a gente tem a Formou agora, que é uma baita de um projeto,
está trabalhando dentro do Morro da Cruz ali com uma lógica de empreendedorismo. O próprio Moda Alegre, que trabalha essa questão de pegar as costureiras, mas transformar isso num produto de moda para Porto Alegre, né? Eu acho que são maneiras que a gente está começando a chegar e envolver gente que não estava tão acostumada a pensar com inovação. E aí acho que vai ter que ter um momento que a gente vai ter que falar justamente com esse jovem aí, eu acho que é através do empreendedorismo, eu acho que é através de desafiar ele a pensar novos negócios e a gente poder fazer crowdfundings. A gente tem agora o Fundo de Inovação da Cidade, que a gente conseguiu aprovar, Sim. que pode ser importante para isso, né? As questões de envolvê-los vai fazer com que eles façam entregas diferentes, e aí eu acho que isso responde parte. Eu fiz uma brincadeira aqui, eu tenho um envolvimento lá em Lajeado, que eu comecei a desmontar em alguns movimentos de jovens da cidade, alguns eventos, inclusive muito parecido com isso nós vamos lançar em março, eu acabei segurando, daqui a pouco vai aparecer lá em Lajeado também, que são os grandes objetivos como o Pacto tem. E 2 desses grandes objetivos estão associados a grupos de jovens empreendedores, de movimentos locais. E isso é legal. Então, tu consegue desdobrar para aquele jovem para que ele tenha uma responsabilidade de entrega frente ao nosso movimento. É claro que Porto Alegre é gigante, né? Porto Alegre é muito grande, tem muitas frentes de trabalho e é muito mais desafiador. Luiz, eu quase vou encerrar. Alvaro, sabe que alguém me disse numa live que a gente tem que falar com os influenciadores, né? Esses caras que são os vloggers, o pessoal que está, na verdade, já tem essa linguagem da juventude, né? Acho que esses são atores que a gente vai ter que trazer de alguma maneira para dentro dos nossos movimentos, para a gente poder ter, inclusive, interlocutores que saibam essa linguagem, de como fazer chegar essa mensagem de uma maneira setada para a linguagem desses jovens que estão chegando ainda. Eu vou fazer um comentário aqui, tu falando, eu me tive um refresh na minha atividade lá do Promove. Uma das reuniões mais legais que eu tive foi uma reunião com os líderes das comunidades. Foi convocado, o Promove não estava instituído ainda, isso era movimento de lançamento do Promove, e eu comecei a fazer uma oitiva, né? Fui lá ouvir o pessoal, ver o que eles estavam imaginando do movimento, e foi muito legal, porque as percepções muito distintas do que era a entrega de um movimento de inovação, ajudou para alinhar aquilo, mas umas percepções muito sinceras, que às vezes não adianta tu discutir com eles onde falta qualquer característica de urbanística numa vila ou no vilarejo, tu querer trabalhar com eles, vamos aplicar, botar 5G. Eles não têm saneamento básico, não é 5G que eles precisam, a gente tem que saber transitar nesse mundo, e aí faz parte da nossa responsabilidade para optarmos por viver nessa discussão. Nós entramos numa discussão que nós vamos ter que ter muita inteligência para transitar nela no período que a gente vai estar transitando, porque isso não é um curto prazo. Existe entrega de 6 meses. Mas eu tenho convicção, e eu não sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que eu escolhi para morar também, eu sou de São Leopoldo, né? Então eu escolhi para morar aqui, eu tenho expectativa de transformar essa cidade para ela ser uma capital de transformação. Ela tem que ser, quando a Manuela crescer, ela tem que olhar e dizer, nossa, este é um legado diferente, eu não quero sair daqui. Eu quero puxar um comentário da Luciene para a tona aqui, porque ele tem a ver com a URGS, tem a ver com o teu trabalho, mas tem um elogio para ti também, então eu vou trazer ele à tona. A Luciene, ela é consultora. Como ex-aluna da URGS, me pergunto se os professores estão preparados para inovar. Vejo muitos modelos conservadores ainda na área da saúde e muitos resistentes à inovação. Quero te parabenizar por ser um professor inovador, mas percebo que a Universidade Federal precisa evoluir muito, principalmente em gestão. Tá? A Luciene, ela já fez live comigo também, tá? Então ela conhece, ela é do ambiente e é da área da saúde. Eu acho que é verdade, né? As universidades são ambientes um pouco conservadores, né? E vamos lembrar, elas são uma expressão da sociedade que a gente tem aqui fora, né? E talvez até um pouco mais encastelada, porque a gente tem aqueles ritos da própria construção do conhecimento, né? Obviamente tem um pouco de vaidade em ser professor, né? Ou seja, está na frente, falando para um monte de gente, te ouvindo. Então, assim, tem um pouco aquela vaidade intrínseca e não é nem, né, consciente de tu saber, né? Ou seja, de tu estar entregando o conhecimento, né? Ou seja, eu estou ensinando as outras pessoas. Então a gente tem que ter alguma disrupção para poder sair desse modelo da universidade como o lugar da sapiência para uma universidade como lugar da facilitação, né? E eu acho que a gente já começou esse processo. E eu vejo cada vez mais colegas, principalmente os colegas mais jovens, mas também alguns dos mais antigos. Eu acho que essa própria adaptação ao ensino remoto nos surpreendeu. Quantos colegas conseguiram se reinventar, testar novas ferramentas? Como eu disse, foi um chute na bunda, né, da gente desacomodar as pessoas e experimentar.
E é legal, porque isso te dá uma nova dimensão, é isso que eu estou dizendo. Quando as pessoas experimentam essa nova relação, né? Claro que dá muito mais trabalho. Fazer uma classe que o aluno seja protagonista, que tenha mais dimensões, é muito mais complicado do que fazer uma classe expositiva, que eu vou lá e conto a aula. Agora, é natural que haja uma certa reserva, até porque todos os docentes foram criados no modelo antigo, né? Então, assim, eles são obrigados a fazer a transição da maneira como eles foram moldados, né, e formados, né, botado dentro de uma forma, como tu disse, para algo que vai ser diferente, né? E toda essa adaptação, ela tem um certo custo. A gente está bem nessa geração de transição, eu acho, né? Que o papel do professor está mudando muito, e a gente está num processo agora, né? A URGS é uma das 8 universidades que está liderando um processo de adaptação às novas diretrizes curriculares que falam em competências, que falam em maker spirit, que falam do aluno no centro Sugiro do que escutem a live de ontem, né, Luiz? Que fala muito do egresso e das empresas participando junto da construção dos cursos. Então, acho que a gente está num momento muito diferente, assim, né, de experimentação. E óbvio que o ritmo, a gente teve no MIT, né, falando com universidades do mundo inteiro durante uma semana, discutindo modernização do ensino de engenharia. E no final das contas, tinha um monte de desafios diferentes, mas tudo ia para o docente. Se o docente, que é o facilitador daquele momento de aprendizado, não tiver com uma cabeça nova, todas as outras estratégias, né, por mais que eu mude a sala de aula, por mais que eu tente mudar o meu currículo, tudo cai naquela relação que vai se estabelecer dentro da sala de aula, do docente saindo um pouquinho mais e sendo mais facilitador do que deliverer, né, entregador do conhecimento ali, né? Mas está acontecendo. Eu diria, Luciane, que está melhorando o número de empresas júniores, o número de coisas novas que estão acontecendo na universidade, mas vai demorar um pouquinho ainda, né? Acho que o processo é legal. Eu achei legal, tu responde basicamente uma excelente pergunta do Davi Paludo lá no início da live. Se ele já saiu, ele vai ter que voltar e eu vi depois eu mando o WhatsApp para ele, falar ouvir essa resposta, porque isso tem muito a ver com aquilo que ele estava questionando. E o Charles Paludo, não sei, deve ser da família, foi auxiliar lá no nosso laboratório, Charles, aí, ó. Os Paludos são conhecidos ali dessa região são ali. Aliás, são fortes, Luiz, são fortes. Tivemos muitos talentos vindo aí de Lajeado, dessa região ali, lá para a URGS e para o meu laboratório em particular. Tem um pessoal top de linha aí dessa região. Quase encaminhando nosso encerramento, o João traz ali um comentário ainda sobre Missunga, que é uma cidade canadense, que tem um Mississauga, agora apareceu. Mississauga, uma cidade que já tem uma história de planejamento, e ele fala de uma história de planejamento, está relatado ali, o pessoal pode ler, pode pesquisar mais. Eu queria começar a encaminhar os nossos finalmente, aqui. O papo tá muito bom, né? E aí o que eu brincava contigo ontem, né? O problema de dois caras falantes que gostam de falar, e ainda tem esse astral leve, né? Porque põe live leve, né? Assim, 1h20 passou voando, cara. O que tu gostaria de deixar para as pessoas marcadas como pacto? Então, o que tu queria deixar de mensagem do pacto, mensagem desse negócio que nós estamos vivendo tão intensamente? O que tu gostaria de fechar para nós? Eu acho que é mais interessante? Primeiro, acreditem que a gente pode fazer mais e melhor juntos, né? Se envolvam. Eu acho que a gente está num momento de cidadania engajada. Eu acho que os movimentos estão aí, estão sempre de portas abertas, né? E precisando de voluntários. E a gente tem que ter esse planejamento e a capacidade de fazer juntos essa questão. E talvez uma segunda questão é que a gente está começando a desenhar cidades do futuro agora, né? É o momento da gente pensar como é que elas vão ser em termos de transporte, de sustentabilidade. Essa digitalização vai desmanchar uma série de processos e vai, né, fazer terra arrasada de outros, né? Hoje a gente está tendo, por exemplo, nos Estados Unidos, essa quebradeira de todos os grandes comércios tradicionais, JCPenney, aquela que eu adorava, né, de brinquedos, Toys R Us ali. Por quê? Porque o comércio eletrônico simplesmente quebrou o que eram empresas. A gente vê no setor bancário, né, os novos bancos, as novas relações, as startups do tipo fintech, criando grandes desafios assim, e oferecendo novos meios de pagamento, coisas que a gente nem imaginava. A inovação está na vida de todos e ela vai ser cada vez mais necessária. E a gente tem que estar bem posicionado, né, como ecossistemas aqui do Rio Grande do Sul para isso. Então a gente tem que ter a capacidade de repensar, da gente não imaginar que a realidade é escrita em pedra e ser capaz de alterar a nossa trajetória.
né, seja legislativa, fazendo leis mais leves, seja dessa relação público-privada, que é experimentando melhor o que o marco legal da inovação nos permite, e entender que tem algumas drivers aí muito importantes tecnológicas, né, dos ambientes virtuais, da análise de dados, da robótica, da automação, da smart everything, dos sensores, e que a gente tem que começar a formar a nossa juventude, nossas empresas, para elas poderem atuar bem nesse novo oceano que vem por aí. Então a gente tem que fazer esse movimento de conversão rápido, mas que é possível. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um enorme potencial, a gente tem muito talento nesse estado, a gente tem muita capacidade empreendedora nesse estado, a gente está com uma articulação, né, que eu acho que é muito importante aí, em quase todo o estado, dessa quádrupla hélice em movimento. Então eu apostaria muito na nossa capacidade, mas a gente tem que trabalhar, entregar, né, entender que o ótimo é inimigo do bom, né, e começar a fazer essas entregas, né, como a gente disse ao longo dessa live, e apostar muito na educação, nessa continuada necessidade de compartilhar os ganhos da inovação. A gente diz que inovação aqui no Pacto é um meio, né? O que a gente quer no final no final das contas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer cidades melhores de se viver, né? Mais sustentáveis, mais resilientes. Eu tenho lá como o objetivo do Promove Lajeado é parecido com a carta, né? O Pacto tem uma carta, né? Isso. Escrita que fala da qualidade de vida, e aí sugiro para as pessoas que estão nos assistindo aqui que leiam. Eu já deixei o site para as pessoas lerem. Mas a carta tem muito disso, né? Nós temos que melhorar a qualidade de vida, reter os nossos talentos, fazer com que aqui seja bom demais para se viver. Exatamente. É isso, né? É por aí, é por aí. Luiz, olha, e até quando vem as crises, né? Se ages para montar um Brother and Arms e poder juntos, inclusive, né, ajudar uns aos outros. Eu acho que é por aí. Né? Mais e mais. Tu sabes que tem mais coisas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que o Brother in Arms, ele foi uma frente, que nós temos que pensar em mais frentes. Nós temos que nos desafiar realmente a fazer mais frentes como foi aquela. Tá? E tem uma questão que a gente fala muito em startup, né? Qual é a dor? Né? Nós tivemos uma dor, e a dor teve uma reação, e a reação foi a entrega de um movimento. Teremos que ter mais movimentos a partir desse negócio, temos que ter mais coisas. Acho que tem coisas que transformam as cidades em cidades mais inteligentes. A inovação, a tecnologia, mas o ambiente, a cultura, mas basicamente quem faz esse negócio todo funcionar são as pessoas, né? E a coragem de testar coisas novas, né? É isso aí. Pessoas corajosas, capazes de pensar diferente e agir diferente. Esse é o nosso desafio. Tá? Cara, muito obrigado. Olha, a vontade que eu tenho de fazer mais umas duas. Tá? Foi muito gostosa essa conversa, foi muito, muito, muito boa. E para fechar, para quem não sabe, o Luiz foi meu professor do MBA em Ecossistema de Inovação, acho que faz mais de 3 meses agora, porque a gente já estava em aula presencial. Excelente, uma excelente sala de aula. Luiz, tu foste muito elogiado em sala de aula, a nossa convivência só se tornou melhor e tens aqui um parceiro, um amigo e um fã, tá? Fique bem. Tamo junto. Tá? Tamo junto, tamo junto. Obrigado pela companhia. Vou encerrar aqui, pessoal. Gente, nos sigam lá nas nossas redes sociais. Um abraço a todos que estiveram com a gente aí, né? E vamos nos interagir de alguma maneira aí nessas redes sociais ou virtuais.